pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim contar um pouquinho da minha experiência ao ler o livro O que é Crítica Literária, do Fábio Durão. Então, vem comigo. Pessoal, então, esse aqui foi um dos últimos livros que eu li, tá? Eu comprei esse livro porque eu vi ele no Bookshelf Tour da Mel Ferraz, que é a dona do canal Literaturice. Gente, é um canal maravilhoso, vocês têm que assistir. Vou deixar o link aqui embaixo, tá? Pro canal da Mel. Então, deem uma conferida, o canal dela vale muito, muito a pena. E um dos últimos vídeos que ela fez foi um vídeo de bookshelf tour da estante nova dela, porque ela se mudou há pouco tempo, então ela mostrou pra gente os livros e esse aqui tava lá. E eu tô nesse processo de querer saber mais sobre como falar sobre livros, como dar a minha opinião de uma forma melhor, de uma forma coerente sobre os livros, já que eu me dispus a vir, né, para a internet falar sobre livros, então eu preciso adquirir um conhecimento maior para poder embasar aquilo que eu falo, a minha opinião. É claro que, como o próprio título desse vídeo fala, eu venho contar da minha experiência. E longe de mim querer dar uma de grande crítica literária, até uma das coisas que esse livro fala, né? Longe disso, mas por mais informal que o meu vídeo seja, eu venho contar sobre a minha experiência, né, ao ler um livro. Mas não necessariamente quer dizer que eu não possa estudar sobre, para poder até apresentar, como eu falei aqui no comecinho do vídeo, essas minhas opiniões, essas minhas experiências de uma maneira mais clara, de uma maneira um pouquinho mais esclarecedora, às vezes, para vocês, sabe? Para isso eu preciso adquirir conhecimento. Então foi por isso que eu comprei esse livro, tava baratinho quando eu comprei, tava R$ 18, tá? E assim, eu gostei muito, porque ele fala da história da crítica literária durante os séculos, desde a antiguidade, desde os grandes filósofos, né? E sobre o que eles consideravam literatura, o que eles consideravam crítica, até os dias de hoje. O que é a crítica e por que mudou? O que é a literatura? O que é a crítica acadêmica e a crítica de jornal? Crítica de jornal entre aspas, porque hoje em dia é mais uma crítica que a população em geral tem acesso do que uma crítica de jornal em si, porque ela tá migrando para a internet, né? Mas ela veio de uma crítica de resenhas que foram publicadas no jornal, por isso que ele coloca esse nome aqui. Crítica de jornal não necessariamente hoje, em 2020, é a crítica escrita e publicada para o jornal, mas sim uma crítica que atinge a população de uma maneira geral, que é diferente da crítica acadêmica, que assim, até ele coloca aqui no começo, que a crítica acadêmica, ela é publicada aos montes, mas só as pessoas do meio acadêmico que têm acesso ou que realmente leem, e porque é numa linguagem muito mais rebuscada, diferente da crítica de jornal, que tem uma linguagem um pouco mais acessível a quem não é do meio acadêmico e tudo mais. E aí eu vou mostrar um pouquinho para vocês o livro Objeto, tá? Ele é capa comum, mas eu achei muito bonito. Eu gosto de livros com capa abstrata, sabe? Ele tem orelha aqui na frente e ele tem orelha aqui atrás, que é onde tem informações sobre o autor. Por dentro ele tem páginas amareladas, olha. A fonte é bem confortável, tá? E a estrutura do texto. Eu vou olhar aqui para vocês, eu vou falar sobre como que o livro é dividido. Então, eu abri aqui no sumário e tem aqui as divisões. Ele é dividido em 4 capítulos. O primeiro capítulo vai falar da crítica literária como questão. Então, ele propõe aqui no livro que ele não vai, na verdade, te dar uma resposta. Logo de cara ele já fala, eu não vim aqui te dizer o que é crítica literária, mas na verdade eu vim aqui te fazer o questionamento, tanto que ele fala do fato dele ter deixado um ponto de interrogação aqui na capa. Então, isso vem dizer que este livro não vai responder como regra, crítica literária é isso, ponto, acabou, você tem que aceitar. Não, na verdade ele vem questionar o que é a crítica literária, de onde ela surgiu, quais foram as transformações que ela sofreu durante os séculos, porque conforme a literatura foi mudando,
o jeito de criticar ou de analisar a literatura mudou também. Então ele vem aqui, na verdade, criar esse grande questionamento. Ele não vem responder, ele vem, na verdade, questionar e te mostrar todas as vertentes, né, da crítica, desde os primórdios da literatura, quando começou a crítica mais como uma coisa oral, né, como uma coisa da oralidade, como contação de história, aí passa pela Idade Média até os dias de hoje. Aí o segundo capítulo, ele vai mostrar 4 estudos de caso. Ele vai falar sobre o surgimento do discurso da verdade na Grécia Antiga, que é daí ele começa a contar a história da crítica na história da humanidade. Depois ele vai falar da hermenêutica da Bíblia. Ele tem uma partezinha, né, do capítulo 2 só dedicada à Bíblia. E aí o título dessa partezinha do capítulo 2 é sobre a hermenêutica bíblica. As palavras não precisam ser só o que são. E aí ele vem falar sobre as traduções, sobre as palavras que têm duplo sentido, sobre criticar ou não, analisar ou não, como analisar um texto desse. E aí ele fala sobre, depois, na terceira parte do capítulo 2, ele fala do século XVIII e o conceito de igualdade, que isso interferiu no que é crítica literária no século XVIII, e depois ele vai falar do século XIX e a ideia de obra. O que é uma obra de arte? A obra literária é uma obra de arte? Se ela é uma obra de arte, então você não pode criticar uma obra de arte ou você pode criticar uma obra de arte? Aí vem do conceito de beleza, do conceito de arte, ele vai discutir todos esses conceitos brevemente, tá? Porque tudo isso é dentro do capítulo 2. E aí, devido ao conceito do que é arte, você pode analisar ou não arte, tudo é arte. Se você não pode analisar arte, como que você pode então analisar a literatura? A literatura, né, fica ali naquele meio, tipo assim, é arte, não é arte? Então ele vai debater, ele vai trazer essa questão. E no capítulo 3 ele vem falar da tecnologização da crítica e a desespecificação dos objetos. E por último ele fala a atual crise da crítica. Então ele vem falar da crise da crítica literária, no último capítulo. E lá no finalzinho do livro, já na página 114, que é a penúltima página do livro, ele fala da crítica literária como você pensar se a crítica literária ela deve ser dita ou escrita, porque às vezes, principalmente hoje, por isso que ele no final do livro ele fala sobre a crise na crítica literária, é que muitas vezes as pessoas não têm o que dizer do livro e elas falam só por falar, como se fosse uma mera propaganda do livro. Elas não têm uma crítica em si, uma opinião em si sobre o livro. Então ele vai falar assim, olha: em primeiro lugar, quando a crítica é submetida à mesma lógica comercial da indústria cultural, o ter que dizer antepõe-se ao ter o que dizer. Ela vê-se muitas vezes obrigada a achar o que comentar em objetos que talvez não fossem merecedores de comentário. Se a crítica abre mão da resistência ao ter que dizer, como a priori, ela converte-se em algo não muito melhor que uma simples propaganda da obra e de sua editora. Então, o que ele quer dizer com isso? Que às vezes as pessoas vêm fazer uma crítica literária não porque elas leram realmente a obra, no sentido de analisar se ela foi bem escrita, se fez sentido, se o livro está organizado, realmente fazer uma crítica, né? Quando eu digo crítica, crítica que não é falar mal, mas sim analisar e dar a sua opinião com seriedade. Que muitas das vezes essa palavra crítica, ela é banalizada e ela vira o ter que dizer, tipo assim, eu vou só comentar alguma coisa desse livro aqui porque eu tenho que falar alguma coisa, mas não necessariamente eu vou analisar e falar da estrutura do livro, de como ele é organizado e tudo mais. E que quando você dá prioridade pro dizer por dizer do que o dizer porque você tem algo a dizer, acaba que fica virando mais uma propaganda do livro do que apenas uma crítica mesmo, sabe? Então acaba perdendo a característica própria. Então eu sinto que aqui ele está criticando o fato de muitas pessoas banalizarem a resenha, por exemplo, principalmente a palavra resenha, gente. Porque, por exemplo, aqui no canal eu não faço resenhas.
Tanto que nos títulos dos vídeos, do qual eu vou apresentar para vocês uma leitura que eu fiz, eu coloco experiência de leitura, porque eu simplesmente conto como foi para mim sentar e ler o livro. Ah, eu gostei, eu não gostei. Tipo, o livro é dividido igual eu tô fazendo com esse livro aqui. Isso aqui não é uma resenha, eu tô contando como foi a experiência de ler o livro e o que eu achei mais interessante, porque a resenha mesmo, ela tem uma estrutura a ser respeitada, ela tem as regras para ser elaborada, entendeu? Então, eu não posso dizer que os meus vídeos são resenhas. Eles são, como o título diz, só eu narrando as minhas experiências ao ler algum livro, né? E ele vem meio que criticar essa banalização da crítica literária, do dizer que você está fazendo uma crítica a um livro, sendo que você está só contando o que achou do livro, e não necessariamente é uma crítica, uma análise daquela obra literária, sabe? Mas enfim, então vale a pena a gente pensar sobre essa questão. E aí ele fecha o livro falando assim, olha, o objetivo desse texto foi menos fornecer um conjunto de informações que respondesse à pergunta o que é crítica literária, do que construir uma questão em torno dela, sabendo, é claro, que muitas outras poderiam ter sido articuladas. Uma vez que a crítica surge como a elaboração de um problema em um rico campo de tensões, o leitor não precisa recolher dados passivamente, mas pode inserir-se nesse campo e pensar a partir ou contra ele. Foi isso que tentei fazer aqui, e é isso que você poderá fazer com esse livro. Nada mais natural do que criticá-lo. Então, ele termina o livro falando que, olha, eu quis aqui fazer com que você, leitor, seja um leitor mais crítico daquilo que você lê, e também que você comece analisando e sendo mais crítico do meu livro, porque esse é o objetivo, que você leia com mais consciência, que você leia com mais com um pensamento um pouco mais crítico. Sim, a maioria das leituras são leituras a lazer, mas você pode analisar melhor a estrutura do texto, por exemplo. Você pode conseguir julgar com a sua experiência se aquele livro foi bem escrito ou não. Então ele termina te convidando a criticar o livro dele, né? A analisar o próprio livro. Para você, o que é crítica literária para você? Você concorda com ele que existe a crítica literária acadêmica, que tá lá para os acadêmicos, toda cheia de linguagem rebuscada, que a gente tenta ler e não entende nada, e a crítica literária mais informal, você acha que não? Para ser considerado crítica literária tem que ser a acadêmica. Você acha que a crítica literária mais informal não deve ser levada em consideração? O que você acha? Coloca aqui nos comentários. Vamos criar um debate, porque o foco desse livro é realmente te perguntar o que é crítica literária baseado nas informações que ele traz. E aí, pessoal, eu vou deixar o link para quem se interessou por esse livro aqui embaixo, para você checar. Quem se interessou, compra o livro, que vale muito a pena ler esse livro, para você ganhar o conhecimento, nem que seja para no final do livro, como ele te convida para começar uma crítica, né, sobre o próprio livro, nem que seja para você ter uma crítica negativa. Para mim, a experiência foi uma experiência positiva. Eu acho que o livro vai me ajudar a formar uma opinião melhor quando eu for ler um livro, né? É claro que ainda tem vários outros livros sobre crítica literária, sobre como ler literatura para ler, mas é aos poucos, é estudando e aos pouquinhos eu vou progredindo, e vocês que se interessarem pelo livro também. Então, pessoal, põe a opinião de vocês aqui, checa no link aonde comprar. Se você comprar o livro no link que eu deixar aqui na descrição do vídeo, você vai estar ajudando o canal, tá? E é isso aí, a gente vai continuar falando sobre livros e literatura nos próximos vídeos. Tchau!